Às vezes, o mundo ao nosso redor parece esconder mais segredos do que podemos imaginar. Nos cantos mais sombrios da Terra, há histórias que desafiam nossa compreensão, casos que permanecem envoltos em mistério, esperando por respostas que talvez nunca venham. Em 1937, Amelia Earhart, a icônica aviadora americana, desapareceu sem deixar vestígios durante sua tentativa de dar a volta ao mundo. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, desde acidentes em alto mar até teorias mais sombrias como sequestros e espionagem. Mas a verdade permanece nas sombras. Amelia era uma mulher que desafiava os limites do possível em uma época onde o céu era literalmente o limite. Sua coragem e determinação a tornaram uma figura lendária, mas foi seu desaparecimento que a imortalizou como um dos maiores mistérios da aviação. Durante a sua última missão, Amelia e seu navegador Fred Nolan desapareceram sem deixar rastros em algum ponto do vasto Oceano Pacífico. O último contato por rádio indicavam que estava com pouco combustível e lutando contra condições climáticas adversas. As buscas começaram imediatamente com uma das maiores operações de resgate da época, envolvendo navios, aviões e até mesmo submarinos. Mas apesar de todos os esforços, nenhum vestígio do avião de Amelia foi encontrado. Diversas teorias surgiram ao longo das décadas. Alguns acreditam que o avião caiu no oceano, outros que ela conseguiu pousar em alguma ilha desabitada e sobreviveu por um tempo, enquanto outras teorias mais conspiratórias sugerem que Amelia foi capturada pelos japoneses e morreu em um cativeiro. A verdade continua a escapar até mesmo dos mais fervorosos investigadores. O desaparecimento de Amelia Earhart não é apenas um mistério, é um símbolo da eterna luta da humanidade contra o desconhecido. O que aconteceu naquele dia fatídico em 1937 talvez seja essa incerteza que mantém a lenda de Amelia viva até hoje. Nos frios e implacáveis Urais russos, em 1959, 9 alpinistas encontraram a morte de uma forma tão bizarra que até mesmo hoje os investigadores estão perplexos. Suas barracas foram rasgadas de dentro para fora e seus corpos foram encontrados em condições estranhas e terríveis. Alguns acreditam que algo inominável os perseguiu naquela noite, outros que a própria natureza os traiu. Mas o que realmente aconteceu naquela montanha, ninguém jamais descobriu. O grupo era composto por esquiadores experientes e bem preparados, liderados por Igor Dyatlov. O objetivo da expedição era alcançar a montanha Otorten, mas algo saiu terrivelmente errado. Quando as equipes de resgate finalmente localizaram o equipamento, ficaram chocadas com o que encontraram. As barracas estavam rasgadas de dentro para fora, como se algo terrível tivesse assustado os alpinistas, forçando-os a fugirem em meio à noite gelada, sem roupas adequadas para enfrentar as condições extremas. Os corpos foram encontrados espalhados em diferentes direções. As causas da morte variavam. Enquanto alguns sucumbiram ao frio extremo, outros apresentavam lesões internas inexplicáveis, como fraturas no crânio e costelas esmagadas, sem sinais de trauma externo. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, desde avalanches e ataques de animais selvagens até testes militares secretos e encontros com seres extraterrestres. O que realmente aconteceu no Passo de Latov naquela noite fatídica? A montanha silenciosa e imponente guarda seus segredos. Em 1947, algo caiu nas imediações de Roswell, no Novo México. As autoridades militares alegaram ser um balão meteorológico, mas testemunhas oculares falaram de destroços metálicos e corpos estranhos. Seria esse o maior encobrimento de todos os tempos? Ou apenas o início de uma série de conspirações envolvendo visitantes de outro mundo? A verdade, seja ela qual for, ainda está perdida em meio a mentiras e desinformações. Naquela noite de julho de 1947, algo cruzou os céus de Roswell e se chocou contra o solo. Os primeiros relatos falavam de destroços espalhados por uma vasta área, compostos por materiais que, segundo testemunhas, eram desconhecidos e impossíveis de serem danificados. Entre os destroços, algumas testemunhas afirmaram ter visto corpos estranhos, pequenos, com cabeças desproporcionais que não pareciam humanos. Mas rapidamente o exército dos Estados Unidos assumiu o controle da situação, declarando que os destroços eram na verdade de um balão meteorológico experimental. No entanto, essa explicação só aumentou as suspeitas de que algo muito maior estava sendo encoberto. Mas o que realmente caiu em Roswell?
Foi um balão? Um avião experimental? Ou, como muitos acreditam, uma nave extraterrestre? As tentativas de acobertamento e as inconsistências nas explicações oficiais só serviram para alimentar a crença de que o governo estava escondendo alguma coisa. Em 1872, o Mare Celeste foi encontrado à deriva no Atlântico, sem sinais de vida a bordo. Para muitos, este é o mais famoso caso de um navio fantasma na história da navegação. Quando o navio foi avistado pela primeira vez, ele parecia em perfeitas condições, com as velas parcialmente içadas e todas as provisões intactas. Mas o mais estranho é que não havia ninguém a bordo. O capitão, sua família e a tripulação haviam desaparecido sem deixar rastros. Nenhum sinal de luta, nenhuma evidência de um motim, e as coisas pessoais dos tripulantes estavam todas em seus lugares, como se tivessem simplesmente evaporado no ar. O que poderia ter levado essas pessoas a abandonarem um navio perfeitamente navegável no meio do oceano? Muitas especulações surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que o Mare Celeste foi vítima de piratas, embora a falta de sinais de luta e de roubo torne essa teoria improvável. Outros sugerem que um fenômeno natural, como um terremoto submarino ou algum ataque de uma onda gigante, poderia ter causado pânico entre a tripulação. Mais intrigante ainda são as teorias que envolvem elementos sobrenaturais, como abduções por forças desconhecidas ou até mesmo uma maldição sobre o navio. Mas até hoje, o mistério do Mare Celeste continua a desafiar qualquer explicação lógica. No século XVII, um prisioneiro foi mantido em cativeiro, na França, durante mais de 30 anos, sempre usando uma máscara de ferro que ocultava seu rosto. Quem era esse homem? Por que sua identidade foi tão cuidadosamente escondida? E quem teve tanto poder para mantê-lo aprisionado sob tais condições por tanto tempo? A identidade do Homem da Máscara de Ferro tem sido um dos maiores mistérios da história. Alguns acreditam que ele era um irmão gêmeo do rei Luís XIV, mantido em cativeiro para evitar disputas pelo trono. Outros sugerem que ele era um nobre caído em desgraça, ou até mesmo um membro da família real que sabia de segredos que poderiam abalar o reinado de Luís. Apesar de inúmeros estudiosos e historiadores terem se debruçado sobre o caso, a verdade permanece envolta em mistério. A própria máscara, de acordo com alguns relatos, era feita de veludo coberta com metal projetada para ser desconfortável e desumanizante. Uma prisão não apenas física, mas também psicológica. A história do Homem da Máscara de Ferro foi imortalizada em livros, filmes e peças de teatro, mas o enigma central persiste. Quem era ele e por que precisava ser apagado da história? Até hoje, seu nome verdadeiro e o motivo de sua prisão são temas de especulação. Talvez ele tenha levado seu segredo para o túmulo, ou talvez algum dia novas evidências venham à tona, revelando a verdade por trás da máscara. Será que estamos prontos para conhecer a verdade, seja ela qual for? Obrigado por assistir. E não se esqueçam de deixar nos comentários o que você acha que aconteceu em cada um desses casos. Até a próxima, se tiver coragem.